Muitas pessoas se recuperam fisicamente de lesões, como fraturas, entorses, mas continuam sentindo dores desagradáveis depois de um certo tempo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O meu nome é Natália Valente, eu sou médica acupunturiatra e especialista no tratamento de dores crônicas, e a minha missão é ajudar as pessoas a viverem com mais qualidade de vida e com menos dores. O tipo de dor que fica depois que você sofre uma fratura, um entorse, é uma dor que pode ser considerada crônica? Isso é uma pergunta que eu recebo muito aqui no consultório. E sempre me perguntam se esse tipo de dor pode ser tratado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você conhece alguém que tem dores após ter sofrido algum tipo de lesão, compartilha esse vídeo com ela. Vamos começar falando então a respeito de um exemplo bem comum, que é o tornozelo. Eu conheço muitas pessoas, eu acredito que você também deve conhecer muitas pessoas que já tiveram uma torção do tornozelo quando estavam ali na correria, atravessando uma rua, pisaram em falso, que a gente chama, né, no meio-fio, ou pisaram em falso na escada e acabaram torcendo o tornozelo. O que é uma torção, primeiramente? É um entorse. O que significa isso? As nossas articulações, elas são formadas por ossos, cápsulas sinoviais, ligamentos, e esses ligamentos, eles estão ali ligando um osso a outro, como se fossem cabos de aço que estão segurando uma construção. Esses ligamentos estão ali permitindo o quê? Um movimento fisiológico das suas articulações. Caso que a gente está falando a respeito do tornozelo. Quando você vai lá e torce o seu pé, quando você faz um movimento que excedeu esse movimento fisiológico, isso na hora provocou uma dor e forçou esses ligamentos. Esses ligamentos então vão precisar ser avaliados para verificar qual o grau de lesão que eles sofreram, se foi algo leve ou se foi algo mais grave que pode acabar cursando até com o rompimento desses ligamentos. E às vezes até provocando aí uma luxação, que é quando a articulação realmente sai do lugar. Após acontecer então esse entorse, essa torção, é preciso que seja feita uma avaliação médica para poder avaliar esse grau de lesão e implementar o tratamento necessário. Na maioria das vezes, imobilização com o uso de compressas geladas, o uso de anti-inflamatórios orais por poucos dias, elevação da perna para poder reduzir o inchaço são suficientes. Mas você não tem como saber isso se não for avaliado pelo médico. O que vai acontecer então que pode fazer com que essa dor de uma entorse se torne crônica? É quando essa dor ela foi mal cuidada. Quando, por exemplo, foi orientado o repouso para você por um determinado tempo e você foi lá e começou a caminhar normalmente, mesmo sentindo dor antes do tempo. Ou então o contrário, quando foi orientado que fosse feita uma deambulação supervisionada. O que é isso? Que você começasse a caminhar sendo acompanhado por um profissional, ou médico, ou fisioterapeuta, e você não fez isso. Entre outras situações que podem acontecer, essas duas são as principais. Isso faz com que o corpo ele não reaja da forma desejada. Existem outras comorbidades que podem agravar também essas dores e influenciar em uma má recuperação, fazendo com que ela não se recupere no tempo devido. Como, por exemplo, a existência de doenças prévias, como a fibromialgia. E então, quais vão ser os tratamentos mais comuns nesses casos? Nas entorses leves, as orientações a serem realizadas em casa, com elevação do membro, repouso, gelo, uso de anti-inflamatórios costumam ser suficientes. Existem outras situações em que será necessário fazer imobilização, em que será necessário fazer um acompanhamento fisioterapêutico para ajudar você nessa recuperação, para que não haja uma dor residual. E no caso de uma fratura, então, que não foi uma fratura grave, não houve necessidade de fazer uma cirurgia para colocar
placa ou parafuso. Apenas a imobilização com gesso, com tala engessada. Nesse caso, o raciocínio vai ser o mesmo, porque você precisa seguir as orientações durante esse período de imobilização e usar as medicações necessárias e após esse período fazer a fisioterapia. Então tem que acompanhar com o fisioterapeuta para ele fazer técnicas de analgesia e técnicas de reabilitação motora. Por quê? Porque você passou muito tempo sem mexer aquele membro. A partir do momento que você volta a mexer, isso pode dar dor, o músculo hipotrofia, ele desacostumou a fazer determinado movimento. Uma queixa muito comum é que as pessoas referem que a dor volta, né? Como se depois de passada ali o período de recuperação da lesão, você fez a fisioterapia e aí depois de um tempo a dor voltou. Quando acontece isso, mais óbvio é pensar que a entorse voltou, que voltou a luxar, que fraturou novamente. Mas será que é isso mesmo que acontece? Na maioria das vezes quando isso acontece é porque vai existir ali uma lesão anatômica persistente. Alguma fibra que está rompida, alguma pontinha de osso que está incomodando, algum edema que não foi curado da forma fisiológica e é preciso investigar o motivo disso estar acontecendo. E aí, nesses casos, nós temos que investigar a parte metabólica como um todo e descartar possíveis doenças sistêmicas que possam estar impedindo a recuperação. Além de lembrar que em algumas situações podem haver lesões nervosas, principalmente quando existem fraturas de alto grau que possam acabar promovendo uma lesão desse nervo. E nunca esquecer do comprometimento músculo-tendíneo que fica depois desse processo de recuperação, onde você não está usando o músculo da maneira correta, você acaba forçando esse músculo de uma forma não fisiológica e isso pode desencadear uma síndrome miofascial que precisa ser tratada imediatamente nesse período pós-recuperação. Para quê? Para evitar que ela se cronifique e se intensifique com o passar do tempo. Tá, então vamos agora para uma outra pergunta interessante que eu costumo ouvir muito. Tudo bem, eu tive a minha lesão e eu fiquei com dor, mas essa dor passa depois de alguns meses ou depois de alguns anos, como é que é? É sempre importante lembrar que cada caso é um caso e para poder dizer isso para o seu caso especificamente, é preciso uma avaliação médica especializada. Mas lembre-se que a dor crônica é uma dor que persiste por mais de 3 meses. A partir do momento que essa dor está persistindo por um período maior que 3 meses, passou desse período, sim, ela já se tornou uma dor crônica. Um bom exemplo sou eu mesma. Já torci o meu pé e tive que imobilizar ele por um período de 2 semanas, tomando anti-inflamatório. No início não podia colocar o pé no chão, aos poucos fui conseguindo apoiar e depois que eu tirei o gesso, eu fiquei muito bem, fiz uma avaliação com o ortopedista, não precisei fazer nenhum tipo de fisioterapia e me recuperei sem nenhuma sequela. Hoje eu não sinto absolutamente nenhuma dor no meu pé. Mas eu já acompanhei casos também de pessoas que tiveram entorse e precisaram imobilizar e após esse período elas continuaram sentindo dor e tiveram que fazer uma reabilitação para poder melhorar dessa dor. E mesmo assim, mesmo após a reabilitação, a dor não melhorou. Quais são as opções terapêuticas que nós vamos ter então nesses casos? Primeira coisa que é importante lembrar que nós vamos ter um leque terapêutico muito grande, lembrando sempre que cada caso deve ser avaliado de forma individual pelo seu médico. Nos casos de dor pós-lesão imediato, a LED-terapia e a acupuntura, elas ajudam bastante a trazer um alívio dessa dor, a desinflamar nessas primeiras semanas. Quando essa dor se torna crônica, podem ser utilizadas também a LED-terapia, se houver ainda edema associado,
Pode ser usado sim a acupuntura, porque além de ajudar na desinflamação, ela pode ajudar trazendo analgesia e neuromodulando o grupo nervoso que está envolvido aí nessa dor. Além de tratar, claro, a síndrome miofascial associada que fica por conta da falta de uso, por conta de uma posição inadequada que acabou sendo necessária durante essa imobilização. E nós vamos ter aí como opção também a realização de bloqueios e infiltrações para ajudar também na reabilitação. Lembrando sempre que quando nós temos situações de fraturas, de lesões, de entorses, é importantíssimo associar a fisioterapia para que haja reabilitação, porque nós vamos fazer o tratamento da dor, mas você precisa conseguir ganhar sua movimentação fisiológica, sua força fisiológica novamente. E se tem algo que eu gostaria muito de salientar é que tem sim como realizar o tratamento. O ideal é que não precisasse de nada disso. Mas o fato é que precisa sim. E fica aqui o meu apelo para considerarem muito bem as orientações dadas pelo seu médico ortopedista que vai estar acompanhando o seu caso. Eu sei que nós temos todos muitas obrigações, temos muitos afazeres importantes no dia a dia, mas pare e pense que vale a pena negociar os períodos de trabalho, às vezes contratar uma pessoa para ajudar em determinada atividade que exija um esforço e levar a sério as implicações possíveis numa recuperação inadequada. Porque isso vai te poupar, sim, de possíveis problemas no futuro. Então, esse é o principal recado do vídeo de hoje, que é prevenir e se cuidar, porque a vida é muito mais do que correria e estresse. E você vale mais do que a sua correria, do que os seus estresses do dia a dia. Eu gostaria de agradecer muito por todo o apoio durante esse ano de 2020. Te agradeço por estar aqui mais uma vez comigo, assistindo esse vídeo. Lembra sempre de deixar seus comentários, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. O ano de 2021 está chegando e eu desejo que seja um ano realmente onde possamos ter nossa fé e a nossa esperança renovadas, possamos buscar cada vez mais intimidade com Deus, que Ele refrigere para as nossas almas no momento de tanta tensão, de tanta preocupação, que nós tenhamos a certeza de que Ele está no controle de absolutamente tudo, inclusive das nossas vidas. Fiquem com Deus, um beijo grande e um 2021 cheio de saúde e sem dor.